Olá, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui de volta para mais um estudo sobre as parábolas de Jesus. Na aula 1, nós falamos, o porquê das parábolas, porque Jesus se utilizou, dessa técnica para ensinar o povo. Falamos também a respeito de Jesus como um grande mestre reconhecido e também como compreender as parábolas. Então, se você não assistiu, assista essa aula, tá bom? Na aula 2, nós trabalhamos a parábola do credor incompassivo e hoje nós falaremos sobre a parábola do rico insensato. Nós vamos fazer uma oração, mas antes, abra lá a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nos versos 13 a 21. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós louvamos o Teu nome por mais essa oportunidade que temos, oportunidade de aprendermos a Tua palavra e aplicarmos estes ensinamentos à nossa vida, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela nos ensina como viver. Fica conosco, abençoa, Senhor, cada pessoa que vai ouvir esse estudo, que o Teu Espírito possa ministrar aos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero começar essa aula lendo o texto. Vamos lá? Lucas 12, versículo 13 ao 21, que diz assim, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse, homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo, vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu, isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Então, nós vamos, a partir daquilo que nós aprendemos na aula 1, interpretar esta parábola. Para interpretar uma parábola, nós precisamos conhecer o contexto bíblico, nós precisamos também conhecer o contexto cultural da época, precisamos observar os textos paralelos, os evangelhos, outras literaturas da época e também atentar para o estilo literário. Quais são os personagens? Para quem está se falando? Qual é o principal personagem, a principal personagem da história que está sendo contada? Então, é a partir dessas características, desses princípios, que a gente, então, compreende uma parábola, tá bom? Vamos lá. Qual o objetivo da parábola? Essa parábola tem um objetivo. E o objetivo é demonstrar que a vida não consiste dos nossos planos em busca da nossa própria segurança e que a satisfação advindas dos recursos, dos bens materiais, é uma ilusão. Bem, é importante dizer que a disputa pelos bens de uma família, ao longo da história, são observados, tanto na antiguidade quanto em nossos dias. Quantas famílias não são desagregadas, laços consanguíneos que são desfeitos, amizades que são
rompidas em função da partilha de uma herança. Então, esse tema é um tema atual, sim, né? Se nós pensarmos sob essa perspectiva, e esse também é um problema lá na antiguidade. É importante dizer também que a propriedade, né, nesse tempo que nós estamos falando, o tempo bíblico, na forma de terra, ele não era só terras. Terras, eu tenho muitas terras. Não. Era um legado de família. E mais do que possuir dinheiro ou bens, possuir terras significava ter uma posição de honra naquela sociedade, né? E nas vilas da Judéia e da Galileia, os rabis, né, os mestres, eles eram convocados, requisitados para resolver disputas civis, né? E uma dessas disputas envolvia a partilha de heranças, né? Esses rabis e mestres administravam a justiça e mesmo Jesus, não sendo oficialmente ou formalmente um rabi, o povo o reconhecia como tal, né? Nas aulas anteriores, nós dissemos que Jesus era reconhecido como um grande mestre. Então, Jesus tinha um ministério muito popular. Nós dissemos também que esse ministério e esse grande mestre se fazia a partir dos seus seguidores. E Jesus estava sempre cercado por muitas pessoas. Então, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do verso 14 até o capítulo 9, versículo 51, Jesus está ensinando na Galileia. E ele vai sair da Galileia para Jerusalém. O texto diz assim: e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Por que Jesus era popular? Nossa, notícias corriam. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, né? Ele era um líder da sinagoga. Jesus curou o servo do centurião. Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas, né? Na multiplicação de pães e peixes. Então, a fama de Jesus corria. Jesus ensinava como quem tinha autoridade. E na Galileia, Jesus é reconhecido, porque se você voltar lá no capítulo 10 de Lucas, nós vemos Jesus enviando os 70 discípulos, né? E diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então, as notícias rolavam, né? Jesus era muito conhecido. Por isso, ao entrar, né, nessa cidade, Jesus, então, agrega, né, ao seu redor milhares de pessoas. Está lá em Lucas 12, no versículo 1. Milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam as outras. Jesus era muito popular. Agora, por que eu estou fazendo essa introdução? Para dizer para você que, por esse motivo, Jesus, então, é convocado a fazer essa partilha. Por isso, este homem se aproxima de Jesus para fazer esse pedido, porque reconhecia que Jesus tinha condições de fazer essa divisão. Bem, para justificar, né, o pedido desse homem, Jesus é requisitado. Lá no versículo 13 diz assim: Mestre, manda meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Esse pedido não é um pedido como quem quer uma mediação verdadeira, uma mediação justa. Esse homem ele não se apresenta pedindo ajuda. Ele quer que Jesus, que é reconhecido como mestre e que tem autoridade, dê uma ordem ao seu irmão. Peça para ele repartir comigo essa herança. Então, assim, as disputas, né,
desse período, né, o período bíblico, ocorriam de que maneira? Esses mestres, esses rabinos, se debruçavam sobre as escrituras hebraicas, então traduziam ela, né, interpretavam ela para então resolver as questões e fazer então os seus julgamentos. Bem, no contexto cultural judeu, nós sabemos, né, a partir da Bíblia, das Escrituras, que a porção do filho mais velho era uma porção dupla. Lá em Deuteronômio, no capítulo 21, do verso 15 ao 17, nós lemos assim: o pai deverá dar os direitos de primeiro filho ao filho, pois é o primeiro, e os seus direitos devem ser respeitados. Ele receberá 2 vezes mais do que os outros. Os irmãos poderiam até morar juntos, de maneira que essa herança não viesse a ser dividida. Esse era o cenário ideal. Bem, alguns estudiosos vão dizer que talvez não tenha sido o irmão mais velho a fazer esse pedido. Na verdade, era o irmão mais novo que queria a sua parte. Outros vão dizer que talvez esse irmão mais velho não tivesse desejando ou querendo entregar ao irmão mais novo aquilo que lhe era devido. Bem, o cenário ideal era manter a posse, mas um desses dois estava muito interessado em adquirir, né, a parte que lhe cabia. Bem, e a resposta de Jesus, da mesma maneira que ele é convocado e chamado mestre, né, para resolver aquela questão, a resposta de Jesus é inesperada. E ele também vai se utilizar de um título, né, porque mestre é um título. Ele vai utilizar o título homem, anthropos, em grego, para se referir, né, para responder a este homem. E essa expressão, ela tem um tom de desaprovação. Então, Jesus responde para ele lá no versículo 14: homem, quem me deu o direito de julgar ou repartir propriedades entre vocês? Ok? Vamos entender isso. Jesus está incomodado, bastante incomodado, pois o pedido deste homem é um pedido egoísta, é um pedido avarento. A mediação não é imparcial. E aqui Jesus teria que tomar partido, né, de um ou outro. E daí Jesus rejeita esse papel, o papel de ser aquele que vai arbitrar no sentido de dividir. E a palavra utilizada aqui é divisor, que é meristes. Ele nega-se a julgar essa causa. A palavra grega meris ou meros significa parte ou porção. E ela é rara, né, no Novo Testamento. Nós observamos 3 textos que utilizam essa palavra e eu vou ler 2 deles para clarificar o termo. Lá em Lucas 11:36 diz assim: pois se o corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte, aí está a palavra, né, meristes, ou meris, estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. E lá em Atos 8:2, lemos: você não tem o direito de tomar parte, olha a palavra aí, no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Jesus não quer ser o meristes dessa partilha. Ele não quer ser aquele que faz a divisão. Ele quer mostrar, né, a este homem e aos demais que estavam ali que o mais importante ou o mais valioso não estava no bem, na herança, mas estava na relação, né, na relação entre esses 2 irmãos. Jesus, então, ele não quer ser juiz sobre eles. Jesus quer ser juiz entre eles. É isso que Jesus vai demonstrar, trazendo, então, para clarear, para
fazer compreender, para explicar uma parábola. Então, ele conta uma história. A história, então, ele começa trazendo um provérbio. A tradição judaica, ela é rica, né, em sabedoria, rica em sabedoria. O livro de Provérbios, né, é um livro de sabedoria e dentre os vários temas trabalhados, a avareza aparece muito nos livros de sabedoria, nos ditos, né, de Provérbios. E o livro de Provérbios vai nos mostrar, vai apontar para nós que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E quando nós somos tementes a Deus, nós podemos viver uma vida boa, porque aplicamos essa sabedoria que vem de Deus nas nossas relações. Então, Jesus começa citando um provérbio que está lá no versículo 15. Ele diz assim, para todos, né? Prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ele tem, mesmo que sejam muitas. A questão aqui não é apenas a ganância ou a cobiça, porque a ganância e a cobiça aqui são sintomas de algo maior, né? O problema aqui é como a vida está sendo encarada e vivida, como a vida está sendo experienciada, é essa a palavra. No mundo neotestamentário, a possessão de terras estava intimamente relacionada ao ganho de prestígio, nós falamos isso, né? Ao prestígio social e à honra. Sendo assim, esse homem, ele espera que ao obter propriedades, ele agregue para si status, mesmo que para isso ele tenha que romper com o relacionamento, né, deste irmão. Então, o que motivava aquela disputa era o que Jesus queria demonstrar, né? Daí ele propõe a parábola para enfatizar que os bens não são a medida de uma vida boa. Por isso ele se remete ao provérbio. Bem, o judaísmo, ele sempre tratou, né, em seus escritos sobre a vida, né? O bem-estar, o viver, né? O bem-estar em vida e a morte. E lá no Salmo 49, nos versículos 16 e 20, a gente pode ver isso bem claro. Diz assim, não se preocupem quando alguém ficar rico e sua riqueza aumenta cada vez mais, pois, quando morrer, ele não poderá levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. Ainda que esteja contente com a sua vida e seja elogiado por ter sucesso, ele, quando morrer, vai reunir-se com seus antepassados no lugar onde a escuridão dura para sempre. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Ó, tá vendo? Sabedoria, né? Bem, e se nós percebermos esse texto, aqui o salmista está apontando que as riquezas, o bem-estar, né, é transitório. Hoje você tem, amanhã não. E se nós tomarmos o livro, né, de Eclesiastes, lá no capítulo 12, a gente tem todo um discurso, né, do autor, né, que é atribuído ao rei Salomão, falando sobre a futilidade de edificar bens, né, custosos e mantê-los para a eternidade, né, porque isso tudo é ilusão, é vaidade, né? Então, os livros de sabedoria, eles trazem muito esse contraste, eles fazem esse contraste entre o que é ser tolo e o que é ser sábio. Bem, então a história de Jesus, né, propõe, então, falar de um homem bem posicionado, né? Ele tem muitas riquezas e não tem só riquezas, ele tem abundância, mas, no entanto, ele é considerado um tolo. Então, o texto diz que nas terras de um homem rico deram uma grande colheita. E ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita, o que é que eu vou fazer? Ah, já sei! Eu vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda.
e nele vou guardar todas as minhas colheitas, né, junto com tudo que eu tenho. E aí eu vou dizer para mim mesma, eu vou dizer para minha alma: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Bem, nos tempos de Jesus, uma colheita próspera, abundante, dependia exclusivamente, né, das chuvas e daquilo que a natureza proporciona. Né? Hoje nós temos, né, na indústria agro, tecnologia, maquinário, ferramentas, né? Nós temos fertilizantes poderosos, temos técnicas, né, para combater pragas, mas naquela época não. Naquela época, né, uma boa colheita dependia, né, dessa natureza, né, dessa chuva, ou seja, há uma total dependência do agir de Deus, né, naquela situação. Mas aquele homem não reconhece isso. Ele colheu porque ele plantou e ponto. O mérito está nele. Ele não reconhece Deus como criador e detentor de tudo aquilo que o cerca, de tudo aquilo que nos cerca, né? Então esse homem, ele pensa, né? Ele é tolo, ele é insensato e ele pensa: para mim Deus não tem importância. Se você discorrer a Bíblia lá no Salmo 14:1, o salmista também fala sobre isso. Os tolos pensam assim: para mim Deus não tem importância. Para aquele homem Deus não tinha a menor importância. O homem rico da parábola, ele exclui Deus, né, daquela história, ele exclui Deus da sua vida, né, e ele não atribui a bênção daquela colheita abundante ao Senhor. Ele não reconhece Deus como dono de todas as coisas. Lá no livro de Deuteronômio, nós também vemos isso, né? E vários outros textos, mas eu escolhi esse. Está lá no capítulo 10, no verso 14. Diz assim: os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A Ele pertence a terra e tudo que nela existe. Esse homem não consegue reconhecer isso. O tolo, então, atribui a si mesmo e à sua capacidade tudo o que ele é e tudo o que ele tem. O discurso daquele homem rico está centrado nele apenas. Eu, meu. Ele fala dele para ele mesmo. Ele está autocentrado. Bem, então diz o texto que ele começa a pensar, né? Aonde eu vou colocar isso tudo? Né? E aí ele diz para si mesmo, tá vendo? Ele conversando com ele mesmo, é um solilóquio, né? Ele conversa consigo mesmo, ele não tem com quem partilhar. É um homem solitário, que usufrui as bênçãos sozinho, né? Bem, como ele não considera Deus responsável pela sua prosperidade, a sua única consideração é: aonde eu vou colocar isso tudo? Aonde eu vou armazenar esse excedente? Bem, ele está diante de um feliz dilema. Possui mais dinheiro do que pode gastar. E eu não vou nem falar daqueles que nós lemos aí, né, nas revistas, os 10 mais, os 100 mais, né, nas Forbes da vida, de tantas pessoas tão ricas, né, e não sabem nem o que fazer. Tem dinheiro aí para alimentar talvez uma África. Mas a gente não vai entrar aqui, é só para você pensar. É essa a condição desse homem da parábola. Ele está diante desse dilema. Aonde guardar o que está sobrando? Esse homem, ele não está atento à necessidade do seu vilarejo, da região onde ele mora, né? Ele é um homem solitário, ele conta a sua prosperidade sozinho, igual o tio Patinhas, né? Tio Patinhas, o tio do Pato Donald, ele está lá dentro da sua mansão tem um cofre e ele se refestela, né, com as suas moedas de ouro jogando para cima. Solitário, não pensa em ninguém. E ele pensa: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Na fala desse homem não há menção e intenção de agradecimento a Deus. E lá no Eclesiastes nós lemos assim, lá no capítulo 5, no verso 10.
o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade, né? Sobre isso nós podemos dizer que quando nós não reconhecemos Deus na nossa vida, quando nós não reconhecemos Deus como dono de todas as coisas, eu também não reconheço o meu irmão, né? O jovem rico, que é apresentado lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, ele quer seguir Jesus, mas quando ele é convidado a olhar para o necessitado, ele não suporta, ele não aceita. Tão diferente da história contada por Lucas, né, do bom samaritano, registrada também no capítulo 10. O bom samaritano, ele se debruça sobre a necessidade do outro, ele cuida do outro, ele gasta com o outro, né? Também vemos o registro, né, de Zaqueu. Zaqueu, quando se converte, né, à palavra de Jesus, aos ensinamentos de Jesus, ele rapidamente se volta para, né, o necessitado. Ele sabe que precisa restituir àqueles que ele havia, então, tirado, né, bens e propriedades e tudo aquilo que ele havia retirado não tão dignamente. Então, quando nós nos relacionamos com Deus e entendemos quem Deus é, consequentemente, o nosso olhar se volta também para o nosso próximo. E esse homem não reconhece isso. A parábola, então, Jesus então enfatiza como é frágil o controle que o homem possui sobre sua vida, né? Porque olha o que acontece. Ele está dizendo para ele, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Olha isso! O termo aqui utilizado para alma é psique. E psique significa a totalidade da vida de alguém. Porque nós somos formados, né, de alma, corpo e espírito, né? Esse rico está autocentrado em uma conversa, né? Como eu já disse, um solilóquio que não o leva a refletir. Ele está alienado nele mesmo. Ele vive orgulhosamente, ele se sente autossuficiente, autônomo, invulnerável. Mas é nesse ponto que, repentinamente, Deus, de forma radical e chocante, diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Eis a pergunta que não quer calar, não é assim? E o termo aqui, utilizado para tolo, é afron, né? É uma palavra grega que significa não estar vivendo em abundância, mas vazio. Ele não é rico, ele é falido. Olha, que coisa séria, né? O que ele achava que era dele, a sua própria vida, vai ser requerido. Será logo, será imediato, será hoje. Não haverá tempo para beber, comer e alegrar-se. Bem, não haverá tempo para os planos, nem revisão dos investimentos. E esse verbo, né, que é o pedirão, ele é empregado aqui no sentido de reembolsar, um empréstimo, né? É como se eu te emprestei algo e agora você tem que me devolver. E é isso que ele vai ter que prestar. A nossa vida, aquilo que nós temos, a nossa existência, ela é uma dádiva, é um presente. E todos nós um dia deveremos nos colocar diante do autor da vida para devolver aquilo que ele nos emprestou. É um presente. Aquele homem não se deu conta disso. Bem, a vida era um empréstimo, era um presente e seu uso agora tem fim. Está sendo requerido. E Jesus termina a parábola usando outro provérbio. Está lá no verso 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aqui
Aqui está a questão, né? Ele não é rico para com Deus, mas não adianta recolher, guardar, produzir para si mesmo. Não é isso que Deus quer. Ele é pobre. Deus, quando olha para ele, diz: é pobre, é falido, não é abundante, porque vive para si mesmo, né? A abundância da vida não está no status social, não está na conta corrente, né, avultosa, nos muitos investimentos, nos muitos bens, né? Mas no decorrer da nossa existência, como nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus e como nós decidimos a vida a partir das Escrituras. Isso é ser rico diante de Deus, né? Nós enriquecemos em nós mesmos quando nós investimos, né, no enriquecimento do relacionamento com Deus. Okay? Então, a gente está aplicando essa parábola para nós hoje. O que eu tenho a ver com isso, pastora? Nós temos tudo a ver com isso. Porque o exemplo negativo desse homem deve nos levar a refletir que nós não devemos confiar de forma tola, insensata, nos bens que produzimos e não devemos desperdiçar a vida ao presumir, ao pensar que os bens são a própria vida, né? Então, nós podemos pensar que essa parábola é para aquelas pessoas que têm recursos, né? Que podem guardar, que podem poupar. Não, até para aqueles que não têm muitos recursos, né? Essa parábola chama a atenção, porque é a maneira como nós nos colocamos, né? Porque mesmo não tendo recurso, a gente pode ser avarento, a gente pode cobiçar o que é do outro e a gente pode viver para nós mesmos. Aqui o chamado é: reconheça Deus no seu caminho, e porque quando você reconhecer Deus no seu caminho, você vai reconhecer o seu próximo. Bem, então a gente pode também perguntar: é pecado ser rico? Claro que não, né? Agora, é pecado permitir que o coração seja dominado pela riqueza, né? Então, eu vou colocando meu coração ali, cada vez mais desejando, querendo. Eu preciso entender que os recursos que Deus, né, nos dá, eles devem ser colocados diante de Deus para servi-lo nessa terra, e nós servimos a Deus servindo pessoas. Nós precisamos colocar diante de Deus aquilo que Ele mesmo tem nos dado. Ser rico diante de Deus significa viver de maneira produtiva e refletir o caráter de Deus em todos os nossos relacionamentos. É isso que a parábola do rico insensato tem para nos dizer e para nos ensinar. Que Deus abençoe a sua vida.